Olá, seja muito bem-vinda ao canal Elas e o Dinheiro. Prazer, eu sou a Grace, educadora financeira e consultora. E no vídeo de hoje você vai aprender os 5 passos para ter as finanças organizadas em 2026. Então já pegue ali o papel, a caneta para você anotar todas as informações e principalmente colocar em prática para ter suas finanças realmente transformadas em 2026. Vamos lá para o primeiro passo e antes uma pergunta muito comum que sempre me fazem. Grace, onde que eu faço o registro dos meus gastos, das minhas despesas, da minha renda? O importante agora é que seja um lugar confortável para você. Pode ser no caderno, pode ser no aplicativo, pode ser numa planilha, mas não deixe que a ferramenta seja um obstáculo para você começar. Então vamos lá. É muito importante você ter clareza de verdade quanto que entra e quanto que sai de dinheiro na sua vida financeira. Então a gente vai começar listando todas as receitas e as despesas, sejam fixas ou variáveis, que eu vou te explicar daqui a pouquinho como que é. Mas, Grace, eu tenho uma ideia do meu salário. O que que acontece? Muita gente às vezes vai pegar a ideia do salário bruto e não olha de verdade aquilo que cai, a renda líquida. Então é importante você ver a renda líquida, aquilo que cai na sua conta, e se você faz renda extra, se você tem algum tipo de comissionamento, faça um somatório de tudo que entra na sua vida. E com os pequenos gastos e gastos maiores, a mesma ideia. Nessa fase inicial, que nós estamos fazendo o levantamento, todas as informações são muito importantes. E o segundo passo, que é extremamente importante, vai trazer uma clareza imensa para você, é separar os gastos como se fossem dois blocos. Nós teremos os blocos aqui das despesas que são fixas e das despesas variáveis. Então vamos ver o que cabe em cada uma. Dentro das despesas fixas que nós temos, vai entrar um aluguel, uma água, uma luz, uma mensalidade, um condomínio, talvez um financiamento imobiliário que você tenha, a parcela do carro. Então, isso tudo são as despesas fixas e que geralmente nós estamos muito familiarizados com os valores que elas possuem. E o segundo bloco serão as despesas variáveis, aquelas que não têm limite, concorda? Então aqui vão entrar a alimentação, o transporte, vestuário, lazer, a questão de cuidados pessoais, podem ser os presentes. Então é muito importante você criar dois blocos, fixas e variáveis. E esse terceiro passo vai fazer total diferença na sua organização financeira, que é o seguinte: definir teto ou limite de gastos para aquelas despesas variáveis. Como eu disse no passo anterior, nós estamos muito familiarizados com o valor do aluguel, a prestação do carro. Agora, quando a gente vai para as despesas variáveis, como alimentação, transporte, vestuário e lazer, não existe um limite. Então, aí que vai entrar o nosso pulo do gato. A gente vai definir limite para ele quando iniciar o mês. Então, qual que é a ideia? A gente vai planejar antes e gastar depois. Então, eu convido você a olhar dentro da sua realidade financeira e da sua família, quanto que é possível para vocês gastarem dentro de alimentação. Vamos supor que vocês encontrem um valor de R$ 2.000. Vou pegar estritamente aqui como um exemplo. Se a gente estiver falando de R$ 2.000 em alimentação, significa gastar, em média, R$ 500 por semana. Então, olha que interessante, você já sabe mais ou menos até onde pode ir dentro da categoria alimentação. Aí você vai pensar com a mesma lógica para as demais despesas que variam ao longo do mês. Então, vamos pensar aqui uma despesa que costuma pesar muito também, é o lazer. Qual que é a ideia? Graciele, definir aqui que a minha família pode gastar até R$ 200 por semana. Então, nós estamos falando aí de 4 semanas, na média de R$ 800. Então, perceba que a gente vai definir o dinheiro, distribuí-los dentro das despesas fixas e das despesas variáveis. E isso é o primeiro passo para você começar a sair daquela ideia de que o dinheiro nunca sobra. Então você organiza, planeja e depois gasta. Chegamos aos 4 passos, daqui a pouco vamos falar do quinto passo, mas antes eu quero que você
Continue anotando aqui essas informações que são muito relevantes para você ter as finanças diferentes em 2026. Eliminar ou reduzir gastos de forma progressiva. Então, aqui é muito importante a gente salientar que não é sair cortando tudo, é sobre cortar aquilo que não faz sentido para você e sua família. Então, é muito comum as pessoas fazerem algum tipo de assinatura e acabar esquecendo. Então, pegue as suas faturas de cartão de crédito, pegue seu extrato bancário e veja se tem alguma assinatura esquecida ali que pode ser eliminada. Outro ponto importante é a compra por impulso, que muitas de nós fazemos ali no calor da emoção. E aí, qual que é a ideia? Uma estratégia muito interessante é usar uma lista de desejos e uma lista de necessidade. Isso te dá muita clareza sobre o que de fato é importante naquele momento. Taxas desnecessárias. Às vezes a gente está pagando por diversas taxas que não fazem o menor sentido e acaba sendo uma despesa fantasma, um verdadeiro ralo financeiro. Parcelas que você nem lembra do que são. Streaming, às vezes a gente faz várias assinaturas simultaneamente, mas não consegue usufruir de todas ao mesmo tempo, então é válido ver aquela que faz mais sentido para a família. Anuidade de cartão, às vezes você não está também usando esse cartão de uma forma que vai te trazer tantos benefícios assim, e está pagando essa anuidade. Então, vale muito a pena, porque são despesas que, no somatório, e se a gente multiplica no decorrer de um ano, faz muita diferença. E eu quero te fazer um convite. Se esse conteúdo está sendo relevante para você, já se inscreve aqui no canal Elas e o Dinheiro, porque toda semana vai ter conteúdo aqui sobre finanças e investimentos. E agora vamos entrar no quinto passo. E chegamos ao nosso último passo, que é criar uma rotina de acompanhamento. Organização não é apenas uma vez no mês, um evento específico. Eu sempre gosto de comparar o cuidado com as finanças com um jardim, o seu jardim financeiro. Se você olha para isso apenas uma vez no mês, você não vai ter certamente os resultados que você gostaria. Agora, se você olha toda semana, aí sim esse jardim vai florescer e você vai ter novos resultados. Então, coloque na sua agenda um compromisso fixo, 20 minutos por semana, olhando os gastos. Principalmente aquelas despesas variáveis. Lembra que nós comentamos no passo anterior de colocar limite de gastos para aquelas que variam? Então, olha só, se você definiu que o seu limite de gastos para o lazer ele é de R$ 200 por semana. Quando você sentar nessa primeira semana para olhar o que aconteceu, você sabe exatamente se você superou esse valor, se está dentro, se não está. E você pode ajustar a rota. Não precisa de esperar terminar o mês para tomar alguma atitude. Você já consegue ver ali enquanto acontece. Então, uma vez por mês, revise as suas metas. Se você se prontificou a montar sua reserva financeira, se você está negociando a sua dívida, então revise suas metas, seus sonhos, tudo que envolve ali dinheiro para você conquistar. E vai ajustando a cada mudança de vida. Por quê? O nosso planejamento, a nossa vida é muito dinâmica, as coisas vão acontecendo. E se você tiver esse olhar de fazer isso toda semana, você vai ter uma clareza que você nunca teve antes com a vida financeira, porque você sabe exatamente para onde você está caminhando, se é aquela vida financeira organizada, se é uma vida com muita dívida, onde o dinheiro nunca sobra para você realizar seus objetivos. Então, anota essa informação e coloca a mão na massa. E para a gente finalizar aqui, um passo que é você comemorar os pequenos avanços, seu comprometimento com a organização semanal, com a organização mensal, os ajustes que você conseguiu fazer para equilibrar suas finanças. É muito importante comemorar para se manter motivada a buscar essa organização. E não se esquecer dos motivos pelos quais você começou, para realmente esse processo ser leve para você e que seja um hábito na sua vida olhar para as finanças. Se esse conteúdo foi relevante, já se inscreve no canal que vai ter conteúdo toda semana e deixe seu comentário sobre os seus desafios, o que que você aprendeu aqui no vídeo, se vai aplicar agora alguma estratégia para já ter as finanças transformadas e até mais.